A facada mais profunda nunca vem de quem está à sua frente. Se viesse, você veria o movimento. Você seguraria o pulso, bloquearia o golpe e revidaria. A linha de frente é o território dos inimigos declarados. A frente de batalha é onde a guerra é honesta. Mas você não estava em um campo de batalha. Você estava em um jantar. Você estava rindo. Estava abrindo sua alma, expondo seus planos mais audaciosos e suas feridas mais íntimas para alguém que chamava de irmão, para alguém que chamava de parceiro. E é exatamente por isso que você está sangrando agora. A traição que realmente nos desintegra nunca é assinada por um desconhecido. Um estranho não tem o poder de te destruir porque ele não tem a chave das suas costas. O golpe fatal sempre é desferido por quem recebeu o mapa da sua vulnerabilidade. E quando o sangue começa a esfriar, você se sente um tolo. Você se sente patético. Você começa a rebobinar o filme da memória e, subitamente, aquelas bandeiras vermelhas que você insistiu em pintar de branco para manter a paz começam a manchar de escarlate. Você relembra os olhares enviesados. Você percebe o peso dos silêncios. Você entende que os sinais estavam lá, gritando em uma frequência que você escolheu ignorar. Você quer acreditar na bondade intrínseca do ser humano. Você quer que a lealdade seja o sistema operacional padrão da alma. Mas se Nicolau Maquiavel estivesse aqui, ele riria da sua ingenuidade. Há 5 séculos, nos corredores brutais e luxuosos de Florença, ele decifrou o código que rege a nossa natureza. Ele não perdeu tempo escrevendo sobre como as pessoas deveriam se comportar. Ele documentou como elas realmente operam. E o seu diagnóstico foi gélido. Os homens são ingratos, inconstantes, simuladores, covardes e ávidos por lucro. Se você caminha pelo mundo presumindo que todos são fiéis até que se prove o contrário, você está atravessando um campo minado vendado. Você está implorando para ser aniquilado. Mas se você aprender a enxergar, se aprender a decodificar a mecânica sombria da sombra humana, você deixa de ser uma presa. Você deixa de ser a vítima da próxima emboscada para se tornar o mestre da dinâmica interpessoal. Você aprende a identificar o traidor antes mesmo que ele tire o punhal da bainha. Existem 3 comportamentos cirúrgicos, 3 pistas que denunciam alguém incapaz de honrar uma aliança. Não são sinais óbvios. Não estamos falando do mentiroso descarado. Estamos falando daquele que sorri demais, daquele que concorda rápido demais e daquele que usa a honestidade como um escudo para a farsa. Nós vamos dissecar cada um deles. Vamos arrancar as máscaras. Ao final deste vídeo, você olhará para o seu círculo social e verá as rachaduras na fundação. E finalmente terá a permissão que tanto buscava para fazer o necessário: cortar a corda. Antes de identificarmos os 3 arquétipos, você precisa entender o erro de sistema que permite a entrada deles. Existe uma falha no seu processamento chamada projeção de virtude. Você é uma pessoa de palavra. Você valoriza a integridade. Se você diz que vai ajudar, você cumpre. E porque você funciona assim, você projeta esse código nos outros. Você assume que, como você jamais os trairia, eles retribuirão o gesto. Este é um erro estratégico mortal. Maquiavel adverte: o homem que tenta ser bom o tempo todo em meio a tantos que não são bons, inevitavelmente caminha para a própria ruína. Você está projetando sua imagem de cordeiro em um lobo. E o lobo não se importa com a sua imagem. O lobo só entende a fome. A maioria das pessoas trata a confiança como um sentimento. Sinto que posso confiar nele. Errado. Confiança não é uma emoção. Confiança é um cálculo. No momento em que você confia apenas na energia ou na química, você se torna o alvo perfeito. Os maiores vigaristas da história, de Casanova a pirâmides financeiras modernas, todos eram magos das sensações. Eles faziam você se sentir único.
Eles faziam você se sentir compreendido. Eles usavam a sua sede de conexão como o cavalo de Troia para invadir suas muralhas. Você precisa parar de confiar em sentimentos e começar a confiar em padrões. Palavras podem ser ensaiadas, emoções podem ser simuladas. Mas o comportamento, a repetição fria de atos, é a única verdade absoluta. Vamos analisar agora os 3 padrões comportamentais que sinalizam um inimigo em estado de dormência em sua vida. Sinal de traição. Número 1. A vulnerabilidade instrumentalizada. O confessor precoce. Este é o sinal mais contraintuitivo de todos, e é por isso que ele pega até os homens mais astutos de surpresa. Somos ensinados que ser vulnerável é sinônimo de proximidade. Aprendemos que se alguém compartilha suas dores, traumas ou segredos, isso é prova de confiança. Então você conhece alguém, um novo sócio, um colega de trabalho ou um interesse romântico, e em poucos dias ou até horas, essa pessoa despeja um peso enorme sobre você. Eles contam sobre a infância traumática, sobre o ex-parceiro que arruinou suas vidas ou um segredo obscuro que nunca contaram a ninguém. O seu ego infla. Você pensa: nossa, eu devo ser muito especial para que essa pessoa se sinta tão segura comigo. Sinto te dizer, você não é especial. Você é um alvo. Isso não é intimidade, é confissão prematura. No submundo da psicologia sombria, isso é uma transação comercial. Maquiavel sabia que os homens são movidos por 2 motores: o amor ou o medo. Mas existe um terceiro: a dívida. Quando alguém te entrega um segredo pesado, ele cria uma dívida subconsciente imediata. Ele te deu uma peça dele. O contrato social da reciprocidade exige que você entregue uma peça sua em troca. E o que você faz? Você baixa o escudo. Você entrega suas fraquezas, suas inseguranças financeiras ou os problemas no seu casamento. Você acha que está criando um laço, mas na verdade, você está entregando a munição que será usada contra você no futuro. O confessor precoce é alguém sem fronteiras internas. E quem não tem limites próprios não respeita os alheios. Se eles são capazes de trair a própria privacidade para um estranho, eles trairão a sua privacidade para o próximo estranho que encontrarem. Pense bem. Por que eles confiariam em você tão rápido se não conhecem o seu caráter? Eles fazem isso porque é uma técnica de aceleração de confiança. Eles querem hackear a sua empatia para saltar as etapas necessárias de uma lealdade real. Estão buscando um salvador ou um ponto de alavancagem. A lealdade verdadeira é lenta. Ela é forjada no fogo. Os espartanos sabiam disso. Você não entrava no círculo íntimo contando uma história triste. Você entrava sangrando no mesmo campo de batalha por uma década. Cuidado com quem tenta adiantar o filme da amizade. Se alguém te conta o maior trauma da vida no primeiro encontro, corra. Eles não buscam um parceiro, buscam um refém. E no momento em que você tentar colocar um limite ou se afastar, eles vão transformar aquela vulnerabilidade em arma. Eu me abri para você. Eu confiei em você. Como pode ser tão frio? Agora você está preso em uma jaula de culpa que eles construíram na primeira hora de conversa. Maquiavel aconselharia: receba essa informação, mas mantenha suas cartas viradas para baixo. Um segredo compartilhado cedo demais não é um presente. É um anzol. Não morda. Sinal de traição número 2. A síndrome da Suíça, o neutro patológico. Eu não quero me envolver. Prefiro ficar de fora. Eu vejo o lado de todo mundo. Essas frases soam maduras. Parecem as palavras de um pacificador sensato. Mas, na verdade, são as palavras de um traidor em potência. Em O Príncipe, Maquiavel dedica um capítulo inteiro para explicar por que a neutralidade é quase sempre fatal. Ele argumenta que, quando 2 poderes entram em conflito, aquele que se mantém neutro acaba odiado pelo perdedor
e desprezado pelo vencedor. A neutralidade não é uma postura ética, é um cálculo de covardia. Quando alguém permanece isento diante de um desrespeito claro contra você, essa pessoa não está sendo objetiva. Ela está apenas garantindo que não importa quem vença, ela tenha um lugar à mesa. Imagine que você está em um conflito. Alguém te trapaceou, mentiu sobre você ou te desrespeitou publicamente. O seu amigo vê tudo. Ele sabe que você está certo. Mas quando você busca apoio, ele dá de ombros. Sou amigo dos dois. Não quero escolher lados. Entenda de uma vez por todas. O silêncio é uma escolha. Ao se recusar a condenar o desrespeito, ele está validando o agressor. O neutro patológico valoriza o acesso às pessoas mais do que valoriza os princípios. Ele quer ser o queridinho de todos. E quem quer ser amado por todos não defende nada. Se ele não tem coragem de te defender quando você está certo, ele certamente não te defenderá quando você estiver vulnerável. Esse tipo de pessoa é um inimigo invisível. Eles não te atacam. Eles apenas se afastam para que o caminhão te atropele e depois aparecem no hospital com flores dizendo "sinto muito". Maquiavel respeitava mais um inimigo declarado do que um amigo neutro. Um inimigo você pode combater. O inimigo declara sua posição. O amigo neutro é areia movediça. Você constrói sua casa sobre ele e quando a tempestade chega, o solo se liquefaz. Olhe para o seu círculo. Quem são as pessoas que sempre fazem o papel de advogado do diabo quando alguém te fere? Eles não estão tentando te dar perspectiva. Estão tentando evitar o desconforto da lealdade. Porque a lealdade custa caro. Lealdade significa fazer inimigos. Se o seu amigo tem medo de fazer inimigos por você, ele não é seu amigo. Ele é apenas um fã. E fãs são voláteis. Dante Alighieri, conterrâneo de Maquiavel, reservou os lugares mais quentes do inferno, não para os violentos, mas para aqueles que, em tempos de crise moral, mantiveram sua neutralidade. O violento, ao menos, tem convicção. O neutro só tem instinto de autopreservação. Não confie em quem é amigo dos seus inimigos. É uma impossibilidade matemática. Se eles bebem com quem está tentando te envenenar, eles estão segurando a taça. Deixe-os serem neutros no vazio. Você precisa de aliados dispostos a lutar, não de espectadores comendo pipoca enquanto você luta pela vida. Sinal de traição número 3. O alto-falante da virtude, o performer moral. Eu odeio drama. Sou uma pessoa empática demais. Eu nunca minto. Meu problema é ser bom demais. Os anúncios mais altos em uma sala costumam ser as maiores mentiras. Na psicologia, chamamos isso de formação reativa. Um mecanismo de defesa onde a pessoa projeta obsessivamente o oposto do que realmente é, porque tem pavor da própria natureza. Quem diz que odeia drama é, invariavelmente, a usina de força do drama. Quem gasta muito tempo provando que é honesto está apenas preparando o terreno para a próxima decepção. Maquiavel escreveu extensivamente sobre a aparência da virtude. Ele instruía os governantes de que não era necessário possuir todas as virtudes, mas era vital parecer que as possuía. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos sentem quem você realmente é. O manipulador moderno leu esse manual. Para esconder traços de narcisismo ou psicopatia, ele veste a túnica de um santo. Eles não apenas agem bem, eles performam a bondade. São os que mais postam sobre causas sociais, os que mais falam sobre caridade e os que mais julgam os pecados alheios. Eles se posicionam como o porto seguro do grupo, a consciência moral da mesa. Isso é camuflagem. Uma pessoa verdadeiramente íntegra não precisa de um departamento de marketing para sua moralidade. A integridade é silenciosa. Ela se manifesta em atos sem testemunhas, não em comunicados de imprensa. Esse tipo de pessoa é o mais perigoso porque ele usa a moralidade como arma.
Se você os questiona, eles invertem o jogo. Como pode me acusar depois de tudo o que eu fiz por você? Eles usam a bondade como um colete à prova de balas. Mas observe as frestas. Veja como essa pessoa trata o garçom. Observe como ela prega lealdade, mas tritura a reputação do melhor amigo assim que ele sai da sala. Veja como ela diz ser humilde, mas domina cada conversa com suas próprias conquistas. A máscara sempre escorrega. Maquiavel avisa que o lobo não bate à porta avisando que vai te devorar. Ele veste a pele da ovelha, balança o rabo e espera o pastor dormir. O performer moral é a pele da ovelha. Você precisa desenvolver olhos de predador para enxergar através do disfarce. Quando alguém se esforça demais para te convencer do próprio caráter, pergunte-se: do que ele está tentando desviar minha atenção? Geralmente é de um vazio imenso, de uma falta de empatia real que te enxerga apenas como um objeto de uso. Eles querem que você foque nas palavras para que pare de olhar para as mãos deles, e as mãos deles estão no seu bolso. Agora os nomes e os semblantes começam a surgir na sua mente. Esse desconforto que você sente, esse aperto no peito, é o sinal de que a sua intuição finalmente despertou do transe em que você a colocou. Mas a pergunta que não quer calar é: por que você foi cego por tanto tempo? A resposta está em uma falha cognitiva chamada viés da normalidade. Nós temos a tendência perigosa de acreditar que o amanhã será um espelho do hoje. Assumimos que se alguém ainda não nos golpeou, essa pessoa é incapaz de fazê-lo. O seu ego prefere a mentira confortável à verdade humilhante de admitir que você foi enganado. E assim, você fabrica justificativas. Ele está apenas passando por um momento de estresse. Ela só tem pavor de entrar em atritos. Chega de auto-engano. Maquiavel não dedicou sua vida para escrever por quem busca afago. Ele escreveu para quem busca a sobrevivência. E sobreviver exige que você execute, a sangue frio, as suas próprias ilusões. É necessário colocar à prova a resistência da estrutura das suas alianças. Um engenheiro não olha para uma viga e torce para que ela segure o peso. Ele submete a ponte a cargas extremas para observar onde ela racha. Vamos então passar um caminhão carregado sobre as suas amizades através de 3 métodos de pressão. O primeiro é o teste da negação, voltado especificamente para o confessor precoce. Da próxima vez que essa pessoa aparecer com um drama urgente, um problema catastrófico ou um pedido de favor, a sua resposta deve ser um não, seco e direto. Não peça desculpas. Não tente se explicar e não ofereça alternativas. Apenas diga que não pode ajudar naquele momento. Um aliado real, alguém com saúde mental e caráter, respeitará o seu limite. O manipulador, por outro lado, entrará em colapso. Ele vai tentar te cercar com a culpa, dizendo que achava que podia contar com você ou que não tem mais ninguém no mundo. Essa reação visceral prova que a suposta confiança dele era, na verdade, uma coleira de submissão emocional. Quando você se recusa a carregar o fardo dele, o predador mostra as garras. O segundo método é o teste da exposição pública, desenhado para o neutro patológico. Você precisa arrastar essa pessoa para fora das sombras e forçá-la a tomar partido em algo que exija o mínimo de coragem. Coloque-a contra a parede em uma decisão. Eu sigo por este caminho, o outro grupo segue pelo oposto. Qual a sua posição oficial? Não aceite a resposta covarde de que ambos têm bons argumentos. Sustente o silêncio e olhe fixamente. Se essa pessoa não tem a espinha dorsal necessária para te apoiar em uma escolha trivial por medo de ser mal vista, ela será a primeira a te vender por 30 moedas de prata quando a sua cabeça estiver a prêmio. O terceiro método é o jejum de validação, para desmascarar o performer moral. Corte o oxigênio que mantém esse tipo vivo, a atenção. Pare de aplaudir as boas ações dele, pare de curtir os desabafos virtuosos e receba os relatos da caridade dele com um aceno de indiferença.
o performer moral, precisa de plateia. Se você para de bater palmas, o personagem se dissolve. Ele vai se tornar agressivo ou passará a te atacar de forma velada, questionando ali o seu caráter por você não ser tão sensível quanto ele. Ao negar o alimento da vaidade, você força o monstro a sair da toca e verá quão rápido o amor incondicional dele se torna um ódio implacável. Compreenda que o seu objetivo não é reabilitar essas pessoas, mas proteger o seu espaço vital. Você está empenhado em erguer um domínio nos negócios, na mente e no espírito, e não pode admitir sabotadores sentados à sua mesa de jantar. Uma ceia com 12 convidados onde metade esconde uma adaga sob a túnica não é uma celebração. É uma armadilha esperando para ser desarmada. Uma mesa com apenas 2 cadeiras, onde a fidelidade é inabalável, já é o alicerce de um império. Não se trata de cair no abismo da paranoia solitária. Maquiavel não pregava o isolamento, mas sim a seletividade cirúrgica. Ao arrancar as ervas daninhas, você finalmente permite que as flores verdadeiras recebam a luz. Ainda existem pessoas de fibra que agem em silêncio e que não abandonam o posto quando o céu escurece. Proteja esses raros aliados com a sua vida, mas você só terá energia para eles se parar de desperdiçar o seu tempo com os confessores, os neutros e os simuladores de virtude. Limpe a sua casa. Cele os seus portões. O mundo nunca foi gentil com os ingênuos, nem respeitou os paranoicos. O mundo se curva diante dos perceptivos. Seja aquele que enxerga o jogo antes dele começar. Caminhe sem fazer barulho. Observe os movimentos das mãos alheias e deposite a sua fé apenas naquilo que foi forjado sob o peso da realidade. O que examinamos aqui hoje não foi apenas um conjunto de técnicas, mas a anatomia da sobrevivência em um mundo que prefere o conforto da mentira à crueza da verdade. A lealdade não é uma herança garantida. É um castelo que deve ser defendido todos os dias contra as marés da conveniência humana. Se você chegou até este ponto, você já não faz parte da massa que caminha adormecida. Você escolheu encarar o abismo e, ao fazer isso, o abismo começou a recuar diante da sua clareza. Eu reconheço a sua resiliência. Poucos suportam o peso da realidade sem desviar o olhar. E essa coragem é o que separa os arquitetos do destino dos meros inquilinos da sorte alheia. Como um ato simbólico de que você agora enxerga o que os outros ignoram, escreva nos comentários a frase: "A verdade é a minha espada." Que essa marca sirva como um sinal entre aqueles que despertaram. E se esta filosofia ressoa com a sua busca por domínio e clareza, inscreva-se e integre este círculo. E aqui está um pequeno teste de percepção. Ao clicar no botão de "Gostei", você verá surgir a opção do botão de hype. Eu convido você a apertar esse botão agora. Não apenas para ampliar o alcance desta mensagem, mas como um ato de rebeldia consciente contra o algoritmo que prefere a sua alienação. É uma ação que carrega um significado oculto. Você está declarando que a consciência é a sua forma de resistência. E para aqueles que sentem que esta jornada apenas começou, eu faço um convite que é, na verdade, um desafio de compromisso. Tornar-se membro deste canal não é sobre obter selos, é sobre selar um pacto com uma filosofia de poder que não aceita migalhas. É para quem decidiu que não será mais uma peça no tabuleiro, mas a mão que move as peças. Se você está pronto para deixar a pele de ovelha e assumir a sua natureza de mestre, o botão de Seja Membro é o seu próximo passo. E agora, se você tem estômago para aprofundar ainda mais essa visão, o vídeo que aparece na sua tela é a continuação inevitável desse despertar. Eu te desafio a assisti-lo agora, se você realmente acredita que pode lidar com o que está oculto nas sombras da mente humana. O conhecimento é uma porta que, uma vez aberta, jamais pode ser fechada. Lembre-se sempre: é melhor ser um lobo solitário na verdade do que um cordeiro cercado por mentiras, pois no banquete da vida,
Quem não se senta à mesa com clareza acaba servido no cardápio da decepção.